O sol se escondia lentamente atrás das montanhas, tingindo o céu com tons de laranja e roxo, como se o próprio dia estivesse sangrando. O carro dos meus pais seguia pela estrada 16. O rádio sussurrava uma música velha, que ninguém realmente ouvia. Eu olhava pela janela, vendo a paisagem se dissolver, enquanto minha filha, Kaya, dormia com a cabeça no meu colo, abraçada ao coelho rosa de pelúcia, que nunca a deixou sozinha. Foi quando o carro diminuiu. Primeiro pensei que era o motor. Mas me enganei. O problema era I. Meu pai olhou pelo retrovisor, com aquele olhar frio, distante, o mesmo que usava quando queria me ferir sem levantar a voz. Desce, disse ele, seco, como se estivesse falando com uma estranha. Pisquei, sem entender. Minha mãe, ao lado dele, ainda de óculos escuros, virou-se lentamente. O sol já tinha ido embora, mas ela continuava usando-os, talvez para esconder o desprezo nos olhos. Agora não vamos mais carregar teus fracassos, querida. Teremos carona por pena. E a pena acabou. Pena. Essa palavra atravessou o peito como uma faca enferrujada. Fiquei parada. O silêncio do carro era denso, sufocante, como se o ar tivesse medo de se mover. Meu pai saiu, bateu a porta com força e veio até o meu lado. Ou sai, ou eu te tiro à força. Escolhe. Abracei Kaya. Ela ainda dormia. Ela está dormindo, murmurei, implorando. Mas ele abriu a porta mesmo assim. O vento frio invadiu o carro. E o silêncio gritou. Minha mãe nem se moveu. Estava ocupada lixando as unhas, como se nada daquilo a tocasse. Se não tens dinheiro para táxi, anda. Caminha. Talvez alguém útil te substitua pelo caminho. Senti o chão sumir sob meus pés. Peguei Kaya nos braços. Ela acordou assustada, os olhos marejados, sem entender nada. Meu pai empurrou-me e caí de joelhos no asfalto. As pedras rasgaram minhas mãos. Atrás do vidro, vi minha irmã, Mia, mastigando o chiclete, com um sorriso preguiçoso. Sabes, disse ela, abrindo a janela. Este carro parece mais leve sem tanto peso morto. E foram embora. Sem olhar para trás. Sem remorso. As luzes traseiras desapareceram entre o entardecer e o silêncio voltou. Um silêncio tão absoluto que dava para ouvir o coração da minha filha batendo contra o meu peito. Ela me olhou, com a voz trêmula. Mamãe, a vovó vai voltar, né? Senti um nó subir pela garganta, mas engoli. Não, meu amor. Ela acha que a gente vai conseguir sozinhas. This is not a validation. Naquele instante, percebi. O amor que eu passei a vida tentando merecer nunca existiu. E o vazio que ficou no lugar dele, esse vazio seria o combustível da mulher que eu ainda me tornaria. Peguei a mão de Kaya e começamos a andar. O asfalto já gelava sob meus pés descalços. Atrás de nós, o dia morria. Diante de nós, o desconhecido. E foi assim no meio de uma estrada esquecida, entre o frio e o medo que eu deixei de ser filha, para começar a ser mãe. Mas o que eu não sabia naquela noite é que o frio e o silêncio não seriam os piores inimigos. O pior ainda estava por vir quando o mundo inteiro fingiu que não nos via. O vento começou a mudar de tom. Já não era apenas frio. Era uma espécie de vazio que cortava a pele. Um aviso do mundo dizendo: ninguém vai te buscar. Kaya andava ao meu lado, o coelho rosa arrastando no chão, sujo da estrada. O céu agora era um espelho escuro sem estrelas, e a lua parecia distante demais para se importar. Cada passo soava alto demais, como se o asfalto gritasse nossa solidão. Mamãe, a vovó vai voltar, né? Ela perguntou outra vez. A segunda vez. A voz dela frágil, fina, trêmula, ecoou por dentro de mim como um trovão contido. Olhei para frente, tentando encontrar qualquer luz, qualquer sinal de vida. Nada. Apenas o som de carros que passavam rápido demais, indiferentes demais. Levantei a mão. Fiz sinal. Carro. Do A4. Todos passaram. Até acelerou quando me viu. A vergonha doeu mais que o frio. O mundo me olhava, e via uma mulher suja, perdida, com uma criança nos braços. Ninguém via a história. Ninguém via o amor que ainda tentava sobreviver. Kaya começou a tossir. O som era pequeno, mas cada tossida me rasgava por dentro. Tirei minha blusa
Enrolei nela. O vento atravessava o tecido como se zombasse da minha tentativa. Sentei-me um instante à beira da estrada. O corpo cansado. As pernas tremendo. Olhei para o céu e pensei: será que foi aqui que Deus também nos deixou? Foi quando ouvi um barulho. O estalo de um galho. Um animal, talvez. Kaya se agarrou ao meu braço. O medo tinha cheiro. E era o mesmo cheiro que senti quando meu pai me levantou a voz, pela primeira vez. O cheiro do poder dos outros sobre mim. E ali, no meio do nada, percebi que o medo e o frio andam juntos. O frio entorpece o corpo. O medo entorpece a alma. Mamãe, Kaya sussurrou. E se a gente não achar casa nenhuma? Respirai fundo. A gente vai achar, meu amor. Porque agora, a gente só pode ir pra frente. Ela apertou minha mão com força. Pequena, mas firme. E naquele toque, algo acendeu. Uma centelha minúscula de coragem dessas, que nascem quando não há mais nada. Levantei-me. As pedras cortaram meus pés descalços. Mas continuei. Cada passo era uma promessa silenciosa. Nunca mais vou implorar para ser amada. Ao longe, vi uma luz fraca, amarelada, mas real. Poderia ser um posto, um bar, ou apenas uma ilusão de esperança. Mas mesmo que fosse miragem, eu seguiria. Porque naquele momento, entre o frio e o medo, o silêncio me ensinou a ouvir a voz que sempre ignorei a minha própria. E foi essa voz trêmula, mas viva, que me guiou até uma velha caminhonete parada à beira da estrada. Dentro dela, um homem me olhava em silêncio. Não sabia ainda, mas aquela seria a primeira mão estendida, desde que o mundo virou as costas. A luz dos faróis cegou meus olhos por um instante. Uma velha caminhonete azul parou a poucos metros de nós. O som do motor roncando foi o primeiro sinal de humanidade que escutei naquela noite. O motorista saiu devagar, um homem de mãos calejadas, rosto marcado pelo tempo, e um olhar que parecia pesar mais do que qualquer palavra. Ele olhou para mim, depois para Kaya, enrolada na minha blusa, tremendo. Não perguntou por que estávamos ali. Só disse, com uma voz grave, cansada, mas cheia de gentileza: vocês precisam de calor. Subam. Hesitei. Durante toda a minha vida, confiar tinha sido o começo da dor. Mas o frio já não nos deixava escolha. Subi na parte de trás da caminhonete. Havia cobertores, uma garrafa térmica e o cheiro de café velho. Kaya bebeu o líquido quente. E eu chorei sem som, o rosto escondido no escuro. A gentileza daquele homem era como uma ferida aberta doía, porque me lembrava que o bem ainda existia, e que eu tinha esquecido como aceitá-lo. Depois de alguns quilômetros, ele falou: tenho 2 filhas. Poderiam ser elas. Não deixem o medo congelar o coração. Não consegui responder. Apenas assente, com os olhos marejados. Quando o carro parou, já era madrugada. Um letreiro enferrujado piscava à frente. Diner Marlins. Café. Esperança. Era um lugar pequeno, esquecido pela pressa do mundo. O homem deixou um bilhete de 20 euros sobre o meu colo. Compra algo quente. Às vezes, o destino começa num prato de sopa. E foi embora. Entrei no diner com Kaya nos braços. As luzes amarelas tremiam. O cheiro de pão queimado se misturava ao de café fresco. Atrás do balcão, uma mulher de cerca de 50 anos nos observava, cabelos presos, olhar firme, mas não duro. Era a Marlene. Ela não perguntou nada. Apenas serviu 2 tigelas de sopa e sentou-se à nossa frente. Depois de alguns minutos de silêncio, disse calmamente: você não está fugindo. Está se reconstruindo. Há uma diferença. Essas palavras foram a coisa mais bonita e mais dolorosa que alguém já me disse. Nos dias seguintes, ela me deu um trabalho lavando pratos. Deixou que dormíssemos no pequeno quarto de limpeza no andar de cima. Kaya ganhou roupas de segunda mão e, pela primeira vez em semanas, sorriu de verdade. Eu lavava pratos, mas lavava também o medo, a raiva e a vergonha que me colavam na pele. Cada copo limpo era uma lembrança sendo apagada. Cada madrugada passada acordada era uma promessa silenciosa. Nunca mais depender de quem me quer fraca. À noite, quando Marlene fechava o diner, ela sempre deixava uma caneca de chá sobre o balcão, sem dizer nada. Era o jeito dela de dizer: estou aqui.
E aos poucos aprendi que nem toda força grita. Algumas apenas cuidam em silêncio. Mas o silêncio também guarda segredos. E enquanto o mundo começava a me devolver a fé, eu descobri algo que me lembraria porque o amor, às vezes, precisa se transformar em justiça. As nuit voltará a ser longa. Mas, desta vez, o silêncio não era vazio. Era um espaço onde eu planejava. Enquanto Kaya dormia no pequeno colchão ao lado, eu ficava acordada, com a luz azul da tela refletindo no meu rosto. Foi ali que encontrei o que restava do passado. Numa velha pasta na nuvem, ligada àquela babá eletrônica que eu usava anos atrás quando ainda morava na casa dos meus pais. Eles nunca souberam que aquele aparelho gravava. Nem que eu havia guardado tudo. Cenas banais. Risadas falsas. Mas entre elas, vozes. Vozes que me rasgaram como lâminas finas. Ela nunca vai ser nada. Oh. Se cair, melhor. Assim aprendi. Pelo menos serve de exemplo do que não ser. A voz da minha mãe. Do meu pai. Da minha irmã. E o riso deles misturado um riso que agora soava como o som da vergonha sendo revelada. Por dias, fiquei olhando para aquela tela, paralisada. Parte de mim queria apagar tudo, mas outra parte, a parte que havia caminhado descalça naquela estrada, sussurrou: eles me mataram em silêncio. Agora eu falo. Comecei a aprender a editar vídeos. Usava o computador velho do Junior depois do expediente. Dormia 3 horas por noite. Café e raiva eram o combustível. Criei uma conta anônima. @as verdades que ninguém quer ouvir. Subia pequenos vídeos, apenas áudios, legendas e imagens borradas. Nenhum rosto. Nenhum nome. Só frases como: o que acontece por trás das famílias perfeitas. Os primeiros clipes tiveram poucas visualizações. Mas no terceiro, algo mudou. Era o áudio da minha irmã, bêbada, dizendo que comprava seguidores e roubava frases da minha mãe para parecer inteligente. Explodiu. 1 milhão de visualizações em 2 dias. Depois 5. Os comentários vieram como enxurrada. Reckon-hate a voz dela. Isso é real? Eles sempre foram falsos. As marcas cortaram contratos. O podcast do meu pai perdeu patrocinadores. E a escola suspendeu minha mãe. Assisti tudo de longe, em silêncio. Cada queda deles era uma lembrança minha sendo lavada. Mas, junto da satisfação, veio algo inesperado. Um vazio. Olhei para Kaya dormindo e pensei: o que estou ensinando a ela? Que a vingança cura. Fechei o laptop. O som da tampa batendo ecoou pelo quarto, um som pequeno, mas pesado como um ponto final. A verdade já estava solta, e pela primeira vez, percebi que não precisava gritar. Eles se destruiriam sozinhos, com as próprias mentiras. No dia seguinte, recebi uma mensagem de um jornalista local. As gravações estavam sendo usadas em uma investigação oficial. Queriam que eu testemunhasse de forma anônima. Pela primeira vez, o mundo não me ignorava. Ele estava ouvindo, mas havia algo que ainda faltava, algo que o tempo não podia apagar. Antes de seguir em frente, eu precisava olhá-los nos olhos. Não como vítima, mas como mulher. 6 meses depois, o barulho das redes sociais já havia se transformado em ruínas. O nome da minha família era sinônimo de escândalo. E as vozes que antes me calavam agora ecoavam nos noticiários. Mas dentro de mim, o silêncio continuava. Não o silêncio da dor da espera. Eu não queria apenas vê-los cair. Eu queria que olhassem para o que fizeram. Queria que enfrentassem o mesmo espelho que eu encarei naquela estrada. Então, planejei um encontro. Enviei convites anônimos para um evento chamado Esperança para as Filhas. Um suposto tributo a mães inspiradoras. Sabe a que eles iriam? Estavam desesperados para limpar a imagem. No dia marcado, aluguei um pequeno salão de eventos num parque. As cadeiras estavam dispostas em semicírculo, as cortinas fechadas, e uma única tela no centro. Quando eles chegaram, minha mãe com suas pérolas, meu pai com o mesmo terno de sempre, e Mia com um vestido branco imaculado, o ar pareceu pesar. E, por um instante, eu quase recuei. Mas Kaya apertou minha mão. E aquele gesto foi suficiente. As luzes se apagaram. Na tela, começou a rodar um vídeo caseiro simples, tremido, gravado anos atrás. Era Kaya,
com 5 anos, sentada na mesinha de plástico, colorindo um desenho. A data no canto mostrava a semana em que fomos abandonadas. De repente, ela levantava os olhos para a câmera e perguntava: Mamãe, a vovó e o vovô me amam? Ou só se eu for melhor que a tia Mia? O salão inteiro ficou imóvel. Nem respiração. Nem som. Depois, minha voz mais jovem, mais fraca respondia: Eles não sabem amar, meu amor. Mas eu sei. E sempre vou te amar. A tela escureceu. As luzes se acenderam. Eu saí do canto da sala com Kaya ao meu lado. Ela estava mais alta. Os olhos firmes. Sem medo. Parou diante deles e disse, com a voz calma, clara, como uma sentença: Vocês me deixaram na estrada. Mas eu cheguei em casa. Minha mãe tentou falar, mas as palavras se perderam na garganta. Meu pai desviou o olhar. O mesmo homem que um dia me mandou descer do carro, agora não conseguia me encarar. E Mia deu um passo à frente, os olhos marejados. Por favor, me deixe explicar. Mas eu não me movi. Não havia mais nada para ouvir. A verdade já havia falado por nós. Quando saímos, as portas se abriram para uma pequena multidão de jornalistas, ex-colegas, pessoas que antes os aplaudiam. As câmeras dispararam, os flashes queimavam, e alguém perguntou: Você tem algo a dizer? A quem fez isso com você? Olhei para o chão por um instante, depois para Kaya. Ela sorriu, e eu respondi. Simples, sem raiva. Apenas com a certeza de quem já não carrega o passado. Eles me ensinaram tudo o que eu não quero ser. Série. Saímos de mãos dadas, enquanto atrás de nós, o burburinho crescia, mas, pela primeira vez, o som do mundo não me doía. Era o som da libertação. Naquela noite, ao chegar em casa, percebi que a vingança tinha se transformado em algo maior, não destruição, mas cura. E foi aí que entendi. Às vezes, o silêncio é a voz mais poderosa que existe. Naquela noite, o mundo parecia finalmente em silêncio. Não o silêncio da solidão, mas o da paz. Aquele tipo de paz que só chega depois da tempestade, quando tudo o que restou é você, respirando, viva, inteira. Kaya dormia no sofá, abraçada ao mesmo coelho de pelúcia que sobreviveu a tudo. À estrada, ao frio, ao medo. Olhei para ela e percebi que, sem querer, tínhamos reconstruído algo que nunca tivemos. Um lar que não doía. O julgamento estava marcado para maio. O advogado me ligou para confirmar meu testemunho anônimo. Ele disse que as minhas gravações seriam usadas como prova em uma ação coletiva. Por um segundo pensei em recusar. Mas algo dentro de mim respondeu antes da razão. Sim, eu vou falar. Porque o silêncio já falou demais. As semanas seguintes foram tranquilas, quase estranhas. No diner, Marlon passava as manhãs fazendo café e me olhava com aquele meio sorriso que dizia tudo sem precisar de palavras. Ela sabia que, mesmo depois da justiça, o verdadeiro julgamento acontecia dentro de mim. E ele veio. Numa tarde de primavera, sentei na varanda do pequeno apartamento que alugamos acima do diner. O vento soprava quente, cheirando a pão e esperança. Abri meu laptop não para editar vídeos, mas para ler as mensagens que vinham das pessoas. Centenas delas. Mulheres, homens, jovens, idosos. Pessoas que diziam: "My not. Eu também fui deixada para trás. A sua avó me découragem. It's sad have mal. It's my no decode. Agora entendo que sobreviver já é uma forma de vencer." Chorai. Mas foi um choro leve, diferente. Como se cada lágrima lavasse o peso dos anos que passei tentando ser amada por quem só sabia julgar. Naquela noite, Kaya acordou e veio até mim. Trazia nas mãos um desenho, duas figuras de mãos dadas caminhando sob o sol, com uma frase em letras tortas. Nós chegamos em casa. Olhei para ela, sorri e respondi: "Sim, meu amor. E daqui, a gente não vai mais embora. This is not in the naked. The many in the Coromings." O passado ainda existia, mas já não doía. As vozes do passado haviam perdido o poder. A vingança se transformou em verdade. E a verdade em liberdade. Antes de apagar as luzes, abri o celular e gravei um último vídeo.
Sem efeitos. Sem legenda. Sem ódio. Apenas a minha voz dizendo: se um dia te deixarem na estrada, não se esqueça, talvez seja o começo do caminho de volta para você. Enviei para o canal e deixei assim, sem olhar o número de visualizações. Porque no fim, o que importa não é quem ouve, é quem finalmente fala. E foi assim, entre destinos que se perderam e verdades que libertaram, que aprendi. A justiça não devolve o amor que faltou, mas devolve algo muito mais valioso: a paz de ser quem você realmente é.